Iniciando mais um episódio aqui do nosso podcast. Essa mesa, como eu sempre falo, é um canal de trazer histórias, inspirar pessoas, contar história boa, contar histórias que merecem ser contadas. E hoje nós vamos falar sobre a importância da saúde bucal com um especialista que veio lá de Santa Fé, hoje mora aqui em Rio Preto, está com a sua clínica e está fazendo um trabalho magnífico. Em breve, não só aqui no podcast, mas também na nossa revista, ele vai contar um pouquinho da jornada dele e do que a clínica oferece de melhor. Vamos conhecer? Murilo, seja muito bem-vindo a essa mesa, a esse episódio do podcast, que você possa contar essa sua versão e inspirar as pessoas, né? Você já inspira assim só do seu jeito, né? Todo carinhoso, amoroso, né? Afetivo, mas quando a pessoa vai te conhecendo mais no profissional, eu tenho certeza que essa certeza vai ficando mais clara, né? E eu falo isso principalmente porque eu tenho uma pessoa que está fazendo tratamento com você, então eu posso falar com propriedade. É isso aí, Rodrigão. Bom, olá para todos que não me conhecem. Sou o Dr. Murilo Mota Ramos, especialista em reabilitação oral. E eu acertei, Murilo, você veio de Santa Fé, né? É isso aí. Sou natural então tá lá bom. de Santa Fé. Vim para cá tem uns 3 anos já, aqui em Rio Preto. Né? Sou natural de Santa Fé, me formei lá. Fui para alguns lugares depois de formado, né? Sim. Ganhar a boa e útil experiência. E aí voltei para Santa Fé e aí tive a oportunidade de residir aqui em Rio Preto e trabalhar aqui. Então estou aqui há 3 anos já. Rio Preto era uma cidade que você pensava em atuar ou não? Engraçado que eu nunca pensei em vir para Rio Preto. Não. Eu sou um cara que gosta da natureza, né? Então, em Santa Fé a gente encontra muitos ambientes que assim, naturais, né? Rio, praças, assim, uma cidade gostosa de se morar. E aí eu tinha esse apego em estar lá, né? Porque minha família é de lá, né? Mas aí as coisas foram mudando, eu percebia que eu precisava ganhar mais a vida, né? A gente precisa crescer e buscar os nossos objetivos. Eu vi que Santa Fé estava ficando um pouco pequena, vamos assim dizer. Aí recebi a oportunidade de estar aqui e vim para cá. Maravilha. Então vamos conhecer um pouquinho dessa sua jornada? Bora. Murilão, conta para nós um pouco dessa sua trajetória, né, na odontologia e fala uma coisa, o porquê você escolheu a odonto para atuar? Cara, vamos lá. É um assunto bem engraçado, na verdade. Eu nunca escolhi a odontologia, foi ela que acabou me escolhendo aí. Até os 18 anos eu gostava de jogar bola, cara. E eu nunca me imaginei estudando, pra te falar a verdade. Você se imaginava jogando no Corinthians? Deus me perdoe, aqui é a Parmeira. Aliás, Parmeira ganhou hoje 2-0 pra nós. Ontem não, sábado, desculpa. E aí, quando eu fiz 18 anos e até então não tinha virado nada no futebol, né? Aí eu voltei pra Santa Fé, né? Porque eu fui fazer alguns testes, né? Estava fora. Voltei para Santa Fé, aí comecei a trabalhar, aí trabalhava num restaurante na esquina de casa ali e tal, como garçom. Aí eu sempre gostei muito de bicho, sou apaixonado em bicho, né, até hoje. Tem a minha cachorra Queenie, né, e já tive muitos outros que, nossa, só saudades agora, mas tenho a minha cachorrinha ainda, tá lá em Santa Fé, aliás, porque não cabe no apartamento, e aí nós estamos tentando se adaptar, ainda mais com o neném. Mas enfim, aí eu fiz veterinária, 6 meses lá em Fernandópolis. Que legal. Iniciei e tal. Aí imaginei que fosse gostar tal, mas eu não me identifiquei, né? E eu sempre fui um cara muito responsa, né? Meu pai e minha mãe sempre confiaram muito em mim e tal. E aí eles tomaram um susto quando eu falei, pô, não quero mais fazer veterinário. Porque até então as duas coisas que eu tive vontade de ser na vida já não tinha mais o empenho, que era a vontade, né? Que era o futebol e ser veterinário. Aí meu pai ficou meio assim, né? Pô, que esse menino tá pensando na vida, né? Aí eu voltei trabalhando nesse restaurante e tal. Fiquei ali 6 meses, só trabalhando, né? Isso eu já tava com 18, né? E aí um dia, um amigo de infância que era lá de Santa Fé, mudou pra Olímpia, né? E aí eu vim aqui direto em Olímpia, na casa dele, o saudoso João Vitor, que agora tá morando lá na Austrália, o famoso Pão. O apelido dele é Pão. E aí ele me ligou um dia, à tarde, falou, Murilo, estamos voltando para fazer odonto, eu e o Tutu, um amigo nosso. Por que você não começa também? Aí eu falei,
sério? Vocês vão fazer odontologia aqui e tal, né? Aí eu falei, ah, não sei, né, e tal. Ficou nessa, aí eu comecei a pensar e tal. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou fazer odonto. Tô dentro de casa, a Faculdade de Santa Fé é muito boa. Isso é uma opinião particular, para mim é uma Tá. das melhores do Brasil, né? O corpo clínico de professores são muito bons, as matérias são excelentes, então assim, isso eu falo porque eu vivenciei e eu saio daqui de Rio Preto para ir fazer especialização lá. Com os Tá. professores que eu tive contato, porque assim, são pessoas que não economizam sabedoria, entendeu? Isso é importante. Então, assim, gosto muito de aprender com eles, tem uma facilidade muito grande de capital que eles passam, então saio daqui e vou lá, pra você ter ideia. Aí comecei, cara, por causa desses amigos, desses 2 amigos, comecei a fazer odonto. Aí na primeira semana a gente teve uma aula que chama Materiais Odontológicos, que simula a confecção de uma prótese total, né? Aquelas dentaduras tradicional. Ali eu me identifiquei, cara. Falei, Aí você viu que era aquilo que você queria pra você. putz, isso eu consigo tocar a vida das pessoas. Imagina o que eu não posso mudar na vida de uma pessoa trazendo a função mastigatória para ela, sem pensar em estética, função, né? Porque quantas pessoas deixam de comer uma carninha num churrasco, até mesmo um torresmo, não é porque você tem uma prótese que você não pode comer um torresmo, né? Então, assim, trazer qualidade de vida para essas pessoas. Então, foi onde ligou a luzinha. Aí eu comecei a me despertar em conhecer um pouco mais, em saber, né, em estudar a respeito disso. E aí foi onde eu já me encontrei dentro das próteses, dentro da odontologia, né? Porque cada um tem seu segmento, Sim. né? E aí eu comecei a entrar nessa parte reabilitadora. Maravilha. Ô Murilo, e hoje, o que mais te motiva na sua profissão? Né? Você falou até um pouquinho sobre essa questão da função, de você às vezes devolver para a pessoa a função, né? Mas além disso, o que mais te motiva, né? E qual que é o impacto que você hoje acredita que a tua área, ela causa na vida das pessoas? Rodrigão, eu posso dizer que a odontologia, ela salva pessoas, mas não só do âmbito de reabilitar a mordida, né? Às vezes a pessoa, muitas vezes o nosso paciente, ele chega ali na cadeira do consultório, ele não tem um problema só bucal, ele tem um problema de afetivo, talvez, de falta de atenção. Então, muitas vezes, eu nunca marco um paciente 15 minutos, meia hora. Porque o cara vai lá, a mulher vai lá, ela gosta de sentar, bater um papo, toma um café comigo lá, a gente conversa, fora a odontologia. Então, assim, eu gosto de falar que a gente não só trata dente, a gente trata pessoas. Então, assim, é uma das coisas que mais me motiva, saber que eu estou tocando a vida de uma pessoa de uma forma positiva. Às vezes ela vai lá, ela não tem nada para fazer, no máximo uma limpeza, vai. Mas ela sai dali tão bem depois da gente bater um papo, né, da gente contar algumas histórias. Né, às vezes ela está precisando conversar. E então, além de cuidar da saúde, né, de devolver a função mastigatória, estética e tudo, é fazer o bem para a pessoa, né? E vai muito dessa relação de confiança, né, Murilo? Porque existe um estigma muito forte do dentista, né? Eu vou dar um exemplo para você. Que abertura você tem para ter uma relação com a pessoa? Vamos colocar que você não me conhece. Chega lá no consultório, aí você entra lá na recepção, você preenche uma ficha, a minha secretária vai falar, ó, e aí ele chama. Aí eu chego lá na recepção e falo assim, ô Rodrigo, vamos lá? Aí você entra no consultório, já senta na cadeira do dentista. Aí eu falei, ó, abre a boca aí, deixa eu dar uma olhada. Vou, passo o espelhinho ali, não tem nada. Ó, não tem nada, tá tudo certo. Valeu. Que relação que eu fiz com você? Nenhuma. Que abertura eu te dei pra gente bater um papo fora disso? Nenhuma. Então, primeira coisa é te pegar no colo quando você chega lá na recepção. Por quê? Porque aí eu te dou a abertura para você se sentir em casa. Que é assim que eu gosto. Quando eu chego em um lugar, eu gosto de ser bem recepcionado. E assim eu tenho certeza que é com os pacientes. Entendeu? Então, quando eu recepciono bem alguém, não é só porque eu sou educado e minhas recepcionistas são educadas. Não, porque a gente quer que você tenha uma boa experiência. A boa experiência está agregada a tudo, né? Desde do fechamento até a satisfação. Sim, entendeu? Tá certo. Ô Murilo, você falou que você tem mais essa especialização, né? O que você mais atua na parte de reabilitação. Isso. Só que hoje a Salus Vita, que é a sua clínica, ela oferece um amplo serviço, né? É uma clínica integrada, né? Ela, desde do
tratamento clássico de restauração e limpeza até tratamentos mais complexos, como a prótese protocolo, né? Carga imediata, que é uma prótese que quando a pessoa é desdentada ou só tem alguns dentes, né? Aí, quando ela é desdentada, a gente faz os implantes e até 72 horas essa pessoa já está com a prótese fixa pronta para uso. É claro que precisa seguir algumas recomendações, mas pronta para seguir a vida, né? Ou quando ela tem dentes, a gente extrai, implanta, em 72 horas ela já está com a prótese. Né? E voltada para a parte estética, o que mais vocês oferecem lá? Lente de porcelana, lente de resina, né? O clássico clareamento dental, né? E também a parte de harmonização facial, né? Tratamento com botox, né? Ácido hialurônico, né? Bioestimulador, toda essa parte de harmonização facial. Legal. Qual, na tua visão, hoje a gente vê, até mesmo antes de ligar as câmeras, nós estávamos falando um pouco sobre isso. Hoje a pessoa ela não tem uma consciência, né, da necessidade de você visitar o dentista de forma regular, né? Qual que é a importância de se tomar essa consciência e quais são alguns riscos ou doenças, podemos dizer assim, que a pessoa ela pode evitar quando ela segue esse protocolo de estar sempre tendo essa visita ao seu dentista, esse acompanhamento? Vamos lá. O tempo correto de você fazer uma visita regular ao dentista é de 6 em 6 meses. Por que de 6 em 6 meses? Porque é um tempo, né, que a gente julga ideal para analisar se fazer um exame clínico e constatar algum tipo de problema. Dificilmente algum problema odontológico vai evoluir tão rápido dentro de 6 meses que não possa ser remediado. Esse é um exemplo clássico, uma cárie, né? Então vamos lá. Você foi lá no consultório. Eu notei que tem um dentinho ali que está desmineralizado, começou a apresentar uma manchinha branca, aí já me liga um alerta. Eu não vou te ver daqui 6 meses. Eu vou falar, Rodrigo, me passa daqui 2 meses aqui, tem uma atenção maior que essa região aqui, escova melhorzinho aqui e tal, quero te ver daqui 2 meses. Se daqui 2 meses você vai chegar lá e aquela região já apresentou um pontinho escurecido, a gente já sabe que tem uma cárie ativa ali, né? Aí a gente faz outros exames, né, complementares ali com a sondinha para ver se está amolecido ou não, tal, mas de uma forma mais simplificada para que todos entendam, é que se ali já tiver uma manchinha, né, com esse tecido amolecido, já significa que tem uma cárie ativa, né? E provavelmente vai estar pequena, né? Porque a gente diagnosticou rápido, né? Aí outra situação, você foi lá, né, eu vi, falei para você voltar daqui 2 meses, você não voltou, você voltou daqui 7, já tá uma bolinha maior, você entendeu? Então, o problema não é só a largura que se encontra uma cárie, é sim a profundidade, se ela formar o canal, acaba dando problema. E quanto mais... Esse é um exemplo simples, né? Sim. É um exemplo mais complexo até o próprio câncer de boca, né? Para pessoas que principalmente fumam, né? Que é 98% dos cânceres bucais. Quem fuma? De fumantes. Entendeu? Principalmente com essa questão do vape, hoje em dia. Extremamente maléfico. E nesse sentido, nesse contexto, né, quanto mais você consegue identificar um problema no começo, cedo, mais você consegue ter um tratamento mais tranquilo. E se você faz a limpeza de 6 em 6 meses, existe uma coisa na odontologia que é a adequação do meio. A primeira coisa que se faz no tratamento é a limpeza, porque você tira toda aquela placa bacteriana que fica acumulada no pezinho do dente, né? Biofilme, placa bacteriana, né? Tudo que é aquela microbiota que não devia estar ali, que ela vai juntando por um processo natural, né? De calcificação dos restos de alimentos e tudo mais, às vezes um pouco de má higienização, né? Então, você elimina toda aquela placa, aquelas bactérias que não deviam estar ali, e adequa o meio bucal. O meio bucal adequado, limpinho, com pH ajustado, cara, beleza, dificilmente a pessoa vai ter outro tipo de problema. Se ela cuida da limpeza, provavelmente ela escova muito bem. O problema é, geralmente a pessoa não liga muito para a limpeza e aí não liga muito para a escovação. Então, Murilão, acaba sendo um problema. Quais são os avanços tecnológicos mais significativos na tua área? Olha, na minha área... tivemos de uns tempos para cá. Vamos colocar assim que... vamos falar sobre as reabilitações. Tá. Hoje em dia, a clínica consegue oferecer o implante mais moderno que tem no mercado, com uma osseointegração, que é a cicatrização desse implante no osso,
né, grosseiramente falando para vocês entenderem, né, superficialmente, em 2 meses. Antigamente se fazia um implante, esperava 6, 7, 8, até você fazer a prótese sobre esse implante. Hoje eu consigo fazer reabertura com 60, né, e essa distribuidora de produtos, que aliás é excelente, né, na parte de implantes, osseointegração, é onde eu faço as cirurgias guiadas né, que eu comentei no começo, né, antes de ligar as câmeras, né, aquele tipo de regeneração guiada, que é quando a gente escaneia a parte do osso que falta, manda fazer um sintético e aí você faz essa enxertia guiada, né, é eles que fazem esse serviço, que é a Plenum. Cara, eles são sensacionais. Eu faço reabertura com 60 dias de um Que implante já para legal. fazer a prótese, né? E tem uma cirurgia que chama cirurgia guiada de prótese. Então, exemplo, isso serve para um dente que a gente vai implantar ou até um protocolo, né, carga imediata, Tá. que a gente estava falando mais cedo. Eles mandam como se fosse a prótese pronta, já posicionado, com ângulo, com tudo. A gente não precisa nem cortar a gengiva na maioria das vezes para fazer o implante. Já vem tudo guiadinho, bonitinho. Você só passa as Então tá fresinhas e muito implanta. menos invasivo hoje de Exato. você realizar Existe essa essa técnica. possibilidade, sim. Que legal, Entendeu? bacana. Isso é uma das coisas que eles mais trouxeram ao meu ver, de avanços, né? Essa parte de cirurgia guiada, essa parte de osseointegração, né? Que são um enxerto personalizado, os próprios implantes, que é essa tecnologia que acelera o tempo de cicatrização, né? Fora os tamanhos de implantes que eles têm também, que facilitam muito para regiões que não tem muito osso fino, entendeu? Então, assim, eles estão bem à frente. Legal. Ô Murilo, outra coisa que você sempre fala que é muito interessante e que é pouco falado ao mesmo tempo é sobre a odontologia do sono. O que seria? A odontologia do sono é a parte onde a odontologia pode tratar alguns distúrbios do sono, entre eles a apneia obstrutiva do sono, o ronco e o bruxismo, né? A clínica hoje ela trabalha nessa área, né, fazendo tratamento de apneia, ronco e bruxismo com um dispositivo só. Então esse dispositivo ele trata esses 3 distúrbios, né? É um dispositivo simples, né, de ser confeccionado, né? A gente precisa ter uma experiência para diagnosticar, fazer da forma correta, né? E, claro, ter um bom laboratório protético que confeccione o dispositivo que seja ideal. Tá. Né? Eu trabalho, pra você ter ideia, esse tipo de dispositivo eu não mando aqui em Rio Preto, eu mando lá em Campinas, no centro especializado só disso. Né? Então, aí eu faço toda a moldagem, né? Tiro as medidas que precisa vir esse dispositivo, né? O grau que a gente precisa alcançar, né? Dependendo de como essa apneia de como esse ronco a posição que esse dispositivo vem. Então, ele é simples, mas é minucioso. Né? E como que é feita assim, essa questão até você fazer o dispositivo? É preciso, às vezes, a pessoa dormir lá para você ver Não. acompanhamento? Como funciona? Como que funciona? A gente tem os parceiros que diagnosticam a apneia, né? Que é o grande maléfico, né? Que é a apneia, através da apneia obstrutiva do sono, você desencadeia pressão alta, diabetes, hipertensão, problema cardíaco de tudo que é tipo, né? Fora o problema de insônia, porque você não dorme, a apneia não te deixa descansar, não completa o ciclo do sono, né? Você não entra em sono REM, então você não produz melanina, serotonina. É completamente destrutiva para o corpo, né? Ela não é do dia para a noite, mas é um processo degradativo, né, que é devagar, mas acontece. Né? E se você já tem algum desses problemas ou tem predisposição a ter, é um problemaço, né? Então a gente trata isso, o ronco, né? O ronco é fácil de diagnosticar, é só você ligar para o parceiro e perguntar, e aí, o amigão ronca? É o que eu ia perguntar. Além de salvar casamentos, quais são outros benefícios? Cara, a pessoa vai acordar melhor, porque ela vai completar os ciclos dos sonos, vai acordar mais disposta, entendeu? Se ela tem uma descompensação de pressão, né, de coagulação, vai melhorar, né? Tanto que os estudos, né, que a gente tem parceiros laboratórios que fazem o diagnóstico da apneia, né, porque é onde a pessoa dorme com aqueles fios e tal, tudo. Aí ele dorme, é diagnosticado, a gente faz o tratamento, instala o dispositivo, a pessoa só vai dormir com ele, não usa ele durante o dia. Então, fez de tudo. Comeu, assistiu TV, conversou, namorou,
fez tudo, deitou para dormir, não vai conversar mais, hein? Coloca o dispositivo e dorme. E aí, colocou o dispositivo para dormir. Se ela for e fizer o novo exame, usando o dispositivo, você já vê o resultado imediato da melhora. Entendeu? Então ficou bem mais fácil de você poder Ficou tratar prático. hoje. É um tratamento que pode ser uma solução para quem não acostuma com o CPAP, né? Porque o CPAP é um dispositivo que também funciona para os mesmos problemas, né? Ele só não vai tratar o bruxismo, né? Que essa é uma das vantagens do dispositivo, que ele também trata o bruxismo, entendeu? Mas o CPAP ele é muito mais desagradável, vamos colocar assim. Todo mundo que vai lá no consultório, que já usou o CPAP ou foi indicado, fala a mesma coisa. Pô, parece que eu estou entubado, entendeu? O dispositivo não. É claro que precisa de usar para acostumar, né? Então, acho que assim, o tempo médio de costume aí que alguém me reclamou foi 2, 3 dias, vamos colocar assim. Aí Só o tempo de foi. adaptação mesmo. Porque imagina, você não dorme com nada na boca. Aí do nada você coloca um dispositivo para dormir na boca, vai estranhar, normal. Sim. Né? Mas 2, 3 dias já está adaptado. Maravilha. Ô Murilo, vamos falar um pouquinho sobre agora harmonização facial. Tá. Né? Como que ela é feita? Qual que é, na verdade, a finalidade? Ó, a finalidade da harmonização é refinar os contornos. Eu gosto de pensar assim, né? É claro que varia de paciente para paciente. Tem gente que, por problemas de autoestima, não se gosta de maneira alguma, né? Então vai querer mudar tudo. E tem gente que fala assim, não, pô, só queria levantar o narizinho. Sim. Ou só queria colocar um pouquinho mais de boca, entendeu? Eu, particularmente, acredito que todo mundo tem sua própria beleza. E a gente realçando isso, a pessoa já vai ficar mais contente, né? Mas tem gente que gosta de abusar um pouquinho mais. Eu não sou muito a favor, mas respeito. E nesses casos, como que funciona para vocês? Ó, nesse caso, vai fazer uma avaliação com a doutora. Você manda procurar um psicólogo? Ah, não. A gente conversa, né? Tenta mostrar para a pessoa aquilo que ela tem de melhor. Coloca na frente do espelho e fala, olha, aqui já é bonito. Vamos dar uma contornada aqui só, valorizar isso aqui, né? Que vai ficar mais legal. Mas quem manda muito nessa parte é a doutora Gabriele. A doutora Gabriele, ela que cuida dessa parte para mim no consultório, né? A parte da estética, de uma forma geral, fica mais voltada para ela. De harmonização. De harmonização. Isso. Tá. A estética dental comigo, né? E a reabilitação também. Clínicos, todos nós fazemos, né? Restaurações, extrações simples, né? Limpeza, nós todos fazemos, né? A equipe toda. Mas aí cada um tem seu segmento, né? Eu fico na parte de reabilitação, lente de contato e resina, né? E porcelana. E ela fica na parte de harmonização. Legal. Como que funciona hoje para você, né, como dentista e para o teu corpo clínico também, né, como que é feita essa escuta e o planejamento personalizado do seu consultório para alinhar de fato, né, as expectativas do paciente com o resultado ideal? Vamos lá. Quando o paciente chega no consultório, a recepção, né, ela pega esse paciente no colo para demonstrar que ali ele pode ficar relaxado. Qual que é o intuito disso, além de proporcionar o que a gente já falou, uma boa experiência? É deixar esse paciente à vontade para falar o que ele quiser. Então, um exemplo, ele chegou lá, tal, foi bem atendido, ele já percebeu que está num lugar aconchegante, né, que as pessoas deram liberdade para ele se comunicar, né, ele já preencheu uma ficha, e nessa ficha vai ter uma pergunta lá, qual que é a queixa principal que ele tem, eu já li a ficha dele, então eu levei ele para dentro do consultório, vamos falar de exame clínico, né. Então eu estou ali fazendo um exame clínico e estou conversando com ele, né, e a gente tem algumas perguntas, né, específicas que a gente faz para desengatilhar nele a resposta que a gente precisa ouvir, né, então, mas tudo bem, aqui você colocou na ficha que você queria melhorar seu sorriso, mas o que desagrada? Aí o cara fala, ou né, a moça fala, doutor, eu tô achando ele muito amarelo, mas aí eu queria colocar uma lente. Cara, nem todo caso é para lente, né? Se é só a cor que desagrada o paciente, não tem por que ele fazer uma lente. Exato, você entendeu? Então é alinhar as expectativas, porque às vezes a pessoa vende uma lente para essa pessoa e essa pessoa vai ficar descontente, porque ela gostava dos dentes antigamente. E muda o formato, muda a cor. Né? Murilo, você acha que as pessoas estão exagerando na questão das lentes? Cara, vai muito de pessoa para pessoa, igual eu falei, vai muito da autoestima que essa pessoa tem, né? É claro que a gente sempre tem alguma coisinha que a gente gostaria de melhorar, isso é fato, né? Mas algumas coisas podem ser resolvidas com um acréscimozinho estratégico,
Não precisa fazer exatamente uma lente em resina, seja ela em resina ou porcelana, né? No consultório eu não tenho o costume de desgastar dente para fazer nenhuma nem outra. Tanto a de porcelana quanto a de resina, né? A gente sempre busca uma forma de manter esse dente intacto. Tá. Porque uma vez o esmalte retirado, ele não volta mais, entendeu? Então, assim, é claro que existem casos que não tem o que fazer. Uma angulação muito protuberante, né? Uma posição muito dificultosa, né? Para encaixar uma lente de porcelana, precisa ser um dente que é expulsivo, ele não pode ter nenhuma retenção. Então, tem casos que a gente precisa fazer um desgaste leve. Tá. Lembra sempre que lente de porcelana, quando precisa do desgaste, ele é mínimo, é 0,5 milímetros. Tá. Né? Não é nada daquele dente que fica parecendo um dente de cachorro, quando, né, o cara desgasta até o miolo do dente. Sim. Então, não existe nada daquilo. Aquilo lá é um preparo para coroas, né? Ou até menos que aquilo para coroa. Mas lente de contato é um desgaste bem singelo, é bem leve. Quando preciso, quando preciso. E de resina, a mesma coisa, né? Na maioria das vezes a resina eu nem desgasto. Tá. Dicas do Dr. Murilo para uma saúde bucal. Sempre escovar o dente depois das refeições, não imediatamente, sempre uns 10, 15 minutos após, tá? Não Por quê? Por conta que dá acidez, que altera o pH da boca, né? Então pode desgastar o dente. O pessoal usa muito aquelas pastas Colgate com carvão ativado, não há necessidade alguma, tá? Tá. Um creme dental básico, né? Como escolher um bom creme dental, aproveitando a pergunta? Creme dental sem frescura, o simples e eficaz. Sempre, não precisa nada de 3 cores, não precisa nada de carvão ativado, com mentol, nada disso. Básico. Florzinho, acabou. Tranquilo. Os mais simples, né? Eu vou dar um exemplo, um Colgate Total 12 é um bom, né? Tem que ficar esperto só, porque teve uma leva deles que deu problema ultimamente, mas é um creme dental muito bom, aliás, uso, né? É o Total 12. Para quem tem sensibilidade Sensodyne, Sensitive Pro Relief, muito bom, entendeu? Então, assim, não precisa nada, não existe um creme dental que vai clarear seus dentes, tá? Isso ilusão. É ilusão, é ilusório. Funciona, mas é a muito longo prazo, você não vai ver o resultado imediato. Tá. Né? Para um clareamento de verdade, você precisa consultar um dentista, que ele sim vai saber a melhor opção para você. Além de escovar os dentes, o que mais? Escovar o dente, né, após as refeições, uns 15 minutos depois, né? Não comer doce antes de dormir, principalmente. Escova o dente, o paciente vai, escova o dente, não, escovei antes de dormir. Aí ele vai lá, acorda de madrugada, vai na geladeira, come um docinho e volta a dormir. Cama. Aí você me quebra. Aí não tem como te ajudar, porque à noite é onde a gente tem menos produção de saliva ali, então o pH ele acaba alterando. Então, carizinha adora esse tipo de sistema, entendeu? Interessante, nunca ouvi falar sobre isso, que legal. Principalmente na parte da noite. Escovou e vai dormir. Esquece. Visitar o dentista de 6 em 6 meses. 6 meses. Manter a higienização, o uso do fio dental é indispensável, não é um dia sim, um dia não, não é... São todas as refeições também. Todas as refeições, principalmente também, antes de dormir. Cara, período noturno é onde mais gera o problema. Porque você imagina, durante o dia, você está sempre ingerindo água, bebendo alguma coisa, um refrigerante, vai comer alguma coisinha. À noite é onde a boca para. Né? Para, assim, do modo de alteração de pH ali. Então, aí é um período muito estável, né? Onde as bactérias chega e chora. Principalmente com açúcar. Murilo, e pra gente finalizar, uma pergunta indispensável. Hoje, pra você, o que é ser um dentista? É trazer aquilo que foi perdido. Desde um dente, a um sorriso, a uma autoestima. Eu me identifiquei na profissão, voltando lá no começo, quando você me falou, né, que me perguntou como eu escolhi, né, e eu fui escolhido justamente por isso, porque eu sempre tive bons princípios que meus pais me ensinaram, né, aliás, princípios cristãos, né, e a Bíblia fala que a gente deve ajudar o próximo, né. É claro, a gente tem o nosso valor de tratamento, mas a questão não é dinheiro. A questão é que a gente faz isso e a gente se sente bem. Eu, particularmente, quando eu sinto que eu fiz algo que mudou a vida dessa pessoa, isso para mim é excelente. Eu me sinto como se eu fosse novo.
É a sensação de jovialidade, é aquela euforia de estar feliz, é a euforia de encontrar ver uma um pessoa, resultado. de ver um resultado satisfatório, né? Muitas vezes a gente vê muito isso quando a gente faz uma reabilitação, né? É paciente que perdeu o dente ou paciente que tem os dentes todos acabadinho, que tem falha, e a gente traz aquele sorriso jovem para aquele paciente de novo, buscando resgatar nele não só a mordida, mas aquilo que ele perdeu junto com os dentes, né? Porque tem paciente que nem sorri, esconde sorriso, né? Eu não vou citar nome, mas essa semana passada eu tive uma paciente dessa forma, ela sorria assim, ó, com a mão na boca, né? Ou quando você ia tirar foto, sorria assim, ó, escondendo os dentes. Cara, tem uma transformação nela na resina, ficou muito show. Que legal. Ficou muito show. E você vê as fotos dela hoje, é só assim. Então, assim, é uma coisa simples que traz satisfação pra gente. Que vê que a gente tá no caminho certo, né? Eu nunca faço nada pensando em dinheiro. Porque eu acho que quanto mais a gente pensa em dinheiro... consequência, né? Quanto mais a gente pensa em dinheiro, mais ele corre da gente. E um sorriso para você significa? Significa renovo. Acho que um sorriso é renovo. É um renovo, porque ele traz... Para mim, né, ele traz um renovo, porque quando a gente vê alguém sorrindo é que ela tá feliz, na maioria das vezes, claro. Mas quando ela tá satisfeita com o sorriso que ela tem, essa pessoa ela vai estar disposta a ter novas relações, ela vai estar disposta a ter novas experiências, né? Porque quando a pessoa te procura querendo um sorriso novo ou renovar o sorriso, ela quer fazer novas experiências, Sim. Ela quer fazer novas relações. Então, um sorriso novo ele te abre portas. Então, por isso um renovo. Porque ele renova as oportunidades que você pode ter. Maravilha. É isso que eu penso. Meu irmão, muito obrigado Eu que por agradeço. esse programa. Obrigado por essa jornada linda que você tem, que você vem construindo cada vez mais, né? Essa semana em especial, temos aí uma grande novidade chegando, né? Isso Essa aí. filhinha. Doidinho pra ver ela. E que Deus abençoe você, abençoe sua trajetória profissional, tua vida familiar, e que você cresça cada vez mais. E uma das coisas que eu mais admiro em você justamente é esse amor que você... É isso. É a tua energia é a energia do amor, de aproximar de fato as pessoas, né? Então, Cara, eu fico feliz de você parabéns. falar isso, porque é realmente aquilo que eu sou, né? Eu dificilmente, né, alguma pessoa me conhece, mesmo que num primeiro instante, não reconhece isso, porque eu sou assim, transparente, né? Falo simples, não fico... Gosto de falar pouco de mim, né? Muito de Deus e nada dos outros. É bem isso aí, entendeu? Então, assim, eu te agradeço, meu irmão. Eu que agradeço. Até aqui Obrigado, por me viu? receber e me dar essa oportunidade de falar um pouquinho da clínica, de mim, da minha equipe, né? E nos colocar à disposição de todos. Parabéns, viu? Valeu. E nós vamos ficando por aqui com esse episódio delicioso. Mais breve nós estamos voltando com mais histórias que merecem ser contadas. Até a próxima.